46ª reunião ordinária, gestão 2013-2016, 15 de dezembro de 2015, horário 19h02. Comunico ao senhor presidente que os vereadores já assinaram o livro de presença anteriormente ao início desta sessão. Justifico a ausência do vereador Antônio César da Silva por licença nupcial e do vereador Daniel Alves da Silva por problemas de saúde. Primeiro secretário, favor fazer a chamada dos vereadores. Antônio Carlos Pitondo. Presente. Antônio César da Silva. Justificou. Daniel Alves da Silva. Justificou. Diego Eduardo de Castro, presente. Felipe Nardi Laudade. Presente. Hélio dos Reis de Brito. Presente. Ismael da Silva Santos. Presente. José Osmar da Costa Júnior. Presente. Júlio César Marcelino. Presente. Laércio Garçom. Presente. Mozar Carlos de Brito. Presente. Quórum conferido, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura de atas. Ata da 45ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Guaranésia. Aos 8 dias do mês de dezembro de 2015, às 19 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal, reuniram-se os vereadores para a realização da 45ª reunião ordinária do exercício 2015. Realizada a chamada pelo primeiro secretário Diego de Castro, constatou-se haver quórum legal com a ausência justificada do vereador Daniel Alves da Silva por problemas de saúde. O presidente Ismael declarou aberta a presente sessão. Fez a leitura da ata da 44ª reunião ordinária, realizada no dia 1º de dezembro de 2015. A ata foi aprovada e passada para assinatura do presidente Ismael da Silva Santos e do primeiro secretário Diego de Castro. Foram lidas as atas da 16ª e 17ª reuniões extraordinárias, realizadas no dia 3 de dezembro, às 17 horas e às 17 horas e 30 minutos, respectivamente. Ambas as atas foram aprovadas e passadas para assinatura do presidente e do primeiro secretário. Em seguida, fez a leitura do convite da Polícia Militar para a cerimônia de formatura do projeto Garotos pela Paz, a ser realizado no dia 17 de dezembro do corrente ano. Seguiu a leitura da indicação número 203, que sugestiona ao Executivo a implantação de um parque infantil com brinquedos, chalés de mesa de xadrez e dama no bairro Jardim Renovação 3, próximo onde está sendo construído o campo de futebol society, de autoria dos vereadores José Osmar e Hélio Seis de Brito. A indicação foi defendida pelos seus autores. A votação única da indicação número 203 foi favorável por unanimidade. Leitura do requerimento número 41, que solicita moção de aplausos ao governador do estado, senhor Fernando da Mata Pimentel, e ao secretário de Estado de Cultura de Minas Gerais, senhor Ângelo Osvaldo, pela indicação do senhor João Batista Miguel ao cargo de secretário adjunto de Cultura de Minas Gerais. O requerimento foi defendido pelo seu autor. A votação única do requerimento número 41 foi favorável por unanimidade. Foi apresentado à casa o projeto de lei número 53, de 1º de dezembro de 2015, que institui normas para o parcelamento do solo e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. O projeto foi encaminhado às comissões da Casa para apreciação. Dispensou a leitura do projeto de lei número 48, de 24 de novembro de 2015, que autoriza a desafetação e doação com encargos de área específica e da outras providências, para a empresa Tecelagem Nova Guaranésia, de autoria do Executivo Municipal. Fez a leitura dos pareceres e a assessoria jurídica doutora Vívia Boturi fez explanações sobre a legalidade do projeto com referência ao parecer emitido, destacando a alteração que houve no contrato social da empresa beneficiada referente ao titular. Diz que seria necessário haver uma concorrência ou licitação para que ser avaliado qual empresa participante teria maior interesse público para o município. Porém, a jurisprudência e o Tribunal de Contas de Minas Gerais não têm entendimento sobre essa necessidade de concorrência ou não. Informou ainda que, quanto à lei municipal sobre encargos, o município consegue suprir o interesse público, se a empresa seguir todos os encargos, sendo possível a dispensa de licitação, deixando claro aos vereadores que se sentirem à vontade e confortáveis, que votem a favor do projeto. O vereador José Osmar falou de sua luta e apoio às indústrias têxteis do município, posicionando que irá votar a favor dos projetos das indústrias. O vereador Felipe também comentou sobre o assunto, atentando na abordagem pautada pela assessoria jurídica da Casa, sobre a legalidade das doações. Reforçou sobre a decisão da jurisprudência e o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que não tem um entendimento pacífico sobre a necessidade ou não de concorrência, desde que deflagrado o interesse público, que é a geração de empregos. Disse que o que compete aos vereadores, mediante um projeto de doação, é analisar a documentação da empresa, observando se há interesse público e se a empresa irá cumprir com as emendas colocadas no projeto, mas os critérios de doação competem somente ao Executivo.
Disse ainda que toda manifestação deve ser feita na prefeitura, pois é o prefeito municipal que deve receber a crítica se está ou não fazendo as doações corretas. Lembrou sobre algumas doações erradas que esta Casa de Leis aprovou, citando o exemplo da empresa Concrelongo, reconhecendo assim o erro por parte do Legislativo, porém os critérios para doação não cabem a esta Casa de Leis. Disse ser totalmente favorável que as pessoas se manifestem, porém no local certo, e que, a se sentirem com seus direitos lesados, que procurem a justiça buscando seus direitos. Finalizando, disse aos colegas vereadores para ficarem tranquilos, pois estão cumprindo com aquilo que cabe a cada um, que é analisar os projetos com seriedade e de forma imparcial, muitas vezes descumprindo até mesmo o tempo regimental, não levando em consideração critérios políticos para a doação de terrenos, e afirmou mais uma vez que sua votação é baseada na legalidade. O presidente Ismael também comentou sobre o assunto, mostrando assim sua visão, relatando sobre o posicionamento do prefeito ao interesse público do município, que foi a geração de empregos, mas todas as empresas irão gerar empregos, e disse só não entender o critério de escolha entre as empresas pelo senhor prefeito e que não houve nenhum programa para elaborar os critérios. Diz que considera injustiça um empresário que abriu empresa há 6 meses e já ser contemplado com o terreno, enquanto outras que já estão há tanto tempo no município não serem beneficiadas, considerando um absurdo a falta de respeito para com alguns. Diz que sua luta é para a impessoalidade, publicidade e imoralidade na doação de terrenos, e que os empresários acionem a justiça e procurem o direito de cada um. A primeira votação ao projeto de lei número 48 foi favorável por unanimidade. Dispensa da leitura do projeto de lei número 49, de 24 de novembro de 2015, que autoriza a concessão de uso e compromete doação com encargos de área específica da outras providências. A empresa GUD Brasil Indústria e Comércio Limitada, Comércio de Madeira Limitada, de autoria do Executivo Municipal, fez a leitura dos pareceres ao projeto. A primeira votação ao projeto de lei número 49 foi favorável por unanimidade. Na palavra franca, o vereador Antônio Carlos Pitondo comentou sobre a empresa GWUD, Indústria e Comércio de Madeiras, empreendimento que está chegando em nosso município e está sendo contemplada com o terreno, e que essa espécie de árvores que aqui serão plantadas é uma maneira de reflorestar nossa região. Falou também que a empresa atende ao CAR, Cadastro Ambiental Rural, que o governo exige. Diz que as mudanças na área agrícola, o plantio de café está sendo feito em terrenos planos, fazendo assim com que haja terras em terrenos declinados para o plantio da espécie dessa árvore, afirmando assim que tanto os pequenos quanto os grandes produtores terão terras que poderão ser utilizadas por esta empresa para o plantio da árvore, Paricá, que será utilizada na fabricação de mangueiras, favorecendo a todos. O vereador Laércio Garçom disse ser favorável em entender o descontentamento de alguns empresários presentes que não foram contemplados com o terreno, mas afirmou que no momento em que a casa receber projetos para doação de terrenos a estes empresários, será favorável e votará com muito prazer a todos os projetos que seguirem para votação. O vereador Hélio também mostrou seu apoio às doações de terrenos às indústrias, pois sabe da necessidade que as empresas têm em possuir seus próprios terrenos, e quanto essas doações facilitam a vida dos empresários. Por isso, nunca será contra as doações, afirmando que está junto aos empresários na luta para garantir o direito de serem contemplados com o terreno. O presidente Ismael, mais uma vez, falou sobre sua posição contra os projetos de doações. Aproveitou também para convidar a todos para participar da sessão solene de entrega de medalha do mérito legislativo que estará acontecendo nesta Casa de Leis. Nada mais havendo a tratar, o presidente Ismael declarou encerrada a sessão, da qual, para constar, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelo presidente e secretário. Esta reunião foi gravada em áudio e vídeo. Uma cópia da gravação se encontra disponível na secretaria desta Casa de Leis. Alguma ressalva a fazer? Eu tenho. Pois não. Chama a fabricação de mangueiras aí, a fabricação de comprensados. Uma lida aí que acho que trocou a palavra aí. Madeiras. Madeira? Madeiras, se eu falei compressado. Você falou mangueira. É madeira, está escrito. Então tá bom, é compressado de madeira. Por não haver nenhuma observação, então, declaro aprovada a ata. Caso haja alguma modificação, a secretaria estará fazendo as modificações. Vamos agora à leitura de indicações. Indicação número 204, que sugestiona ao Executivo a implantação do CAPS e do NAPS no município. Autoria, vereador José Osmar da Costa Júnior. José Osmar da Costa Júnior gostaria de fazer defesa da sua indicação.
Sim, senhor presidente. Eu estou reapresentando essa indicação, né, porque é de suma importância para o município dar um apoio aí aos pacientes psiquiátricos até que sejam encaminhados. Conta aí com os nobres vereadores nessa tão importante indicação para o município. Vamos agora para a discussão e votação única da indicação 204/2015. Favor se pronunciar o vereador que estiver contrário à matéria. Definido então 8 votos a favor, nenhum voto contra, nenhuma abstenção. Requerimento número 42, que solicita a moção de aplausos ao senhor Érico Queiroz Júnior pelo eficiente trabalho realizado frente ao PROCON de Guaranésia. Autoria, vereador Diego de Castro. Vereador Diego Eduardo de Castro, gostaria de fazer defesa de seu requerimento? Senhores vereadores, boa noite. Gostaria de pedir o apoio de todos vocês para que seja concedido ao servidor público municipal, Érico Queiroz Júnior, uma moção de aplausos pelo excelente trabalho que ele tem realizado frente ao órgão PROCON aqui no nosso município. Milagres ele não faz, é lógico, mas ele não deixa um atendente, uma pessoa que o procura sem resposta. Então ele realiza um brilhante trabalho e eficiente, principalmente isso, a eficiência do trabalho dele frente ao PROCON de Guaranésia. Eu acho que ele é merecedor de uma moção de aplauso. Eu conto com o apoio de todos vocês. Vamos agora para a discussão e votação única do requerimento 42/2015. Favor se pronunciar o vereador que estiver contrário à matéria. A votação única do requerimento 42 ficou assim definida: 8 votos a favor, nenhum voto contra, nenhuma abstenção. Apresentação de projetos. Apresentação do projeto de lei complementar número 54, de 15 de dezembro de 2015, que altera a lei número 631, de 2 de dezembro de 1977, do Código Tributário Municipal. Autoria Executivo Municipal. Encaminho o projeto para as comissões da Casa apreciarem. Apresentação do veto à proposição de lei número 41, de 24 de novembro de 2015, que institui o movimento Maio Amarelo no âmbito do município de Guaranésia, Estado de Minas Gerais, e da outras providências. Autoria Executivo Municipal. Encaminho o veto para as comissões da Casa apreciarem. Dispensa da leitura do projeto de lei número 37, 31 de agosto de 2015, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2016. Autoria Executivo Municipal. Leitura dos pareceres do projeto de lei 37/2015. Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação é idêntico ao parecer da Comissão de Obras, Meio Ambiente e Serviços Públicos Municipais. Integrantes das comissões, respectivamente, vereador Felipe José Osmar da Costa Júnior, e da outra comissão, Daniel Hélio de Brito e José Osmar. Leitura da emenda modificativa ao projeto de lei 37/2015, passando de 10% para 5% do total do orçamento para suplementação orçamentária. Eu não li o parecer. Vou fazer a leitura do parecer. Após estudos em várias reuniões, as comissões foram favoráveis que o projeto de lei número 37 vá a plenário para discussão e votação, com as emendas aditivas sugeridas e necessárias para a execução dos trabalhos legislativos e executivos no ano de 2016. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamentos e Tomadas de Contas. Esta comissão, após analisar a lei número 13.204/2015, observou que o marco regulatório será vigente para os municípios a partir de janeiro de 2017. Foram analisadas as emendas propostas pelas comissões permanentes da Casa, constatadas a legalidade e a constitucionalidade das mesmas. Diante disso, o projeto e as emendas sugeridas atendem à Lei de Responsabilidade Fiscal e Orçamentária. O projeto está apto para discussão e votação. Membros da comissão, vereadores Diego e Mozart Carlos de Brito. Agora é as emendas. A primeira emenda é a emenda modificativa. Artigo 4º passa a ter a seguinte redação. Artigo 4º. O Poder Executivo e Legislativo ficam autorizados pela presente lei suplementar dotações até o limite de 5% do total do orçamento,
utilizando como recursos os provenientes de anulações de dotações do orçamento para 2016. Vamos agora para a discussão e votação única da emenda modificativa ao projeto de lei 37 de 2015. Algum vereador deseja pronunciar contra a emenda? Eu quero. Pois não. Senhor vereador, presidente da Câmara, por presente. A contabilidade da prefeitura já é programada para 10%, mas era até 30% em outros anos anteriores. Se fizer 10%, a modificação total da contabilidade da prefeitura seria obrigatória a fazer. E já é programada com 10%. Então, eu havia pedido 20% nesse projeto aí, nessa emenda, mas eu sou de favor e peço aos vereadores, em atenção ao próprio, a contabilidade da prefeitura, aos funcionários que agem nesse cargo lá, que seja de 10% pelo menos. Eu sou a favor de 10%, peço aos companheiros que assim o façam. Felipe Naves Lealdade vai falar a respeito da emenda? Sim, a emenda é de autoria minha e do vereador Juninho. Sou totalmente contrário à opinião do vereador Antônio Carlos Pitondo, que diz que a contabilidade da prefeitura já está programada para trabalhar sob 10% de suplementação. A contabilidade da prefeitura ela deve estar programada para trabalhar de acordo com as leis que são votadas e aprovadas aqui. E nós não estamos aqui para oferecer nenhuma dificuldade, muito menos facilidade ao setor contábil da prefeitura. Pelo contrário, o intuito desta emenda é que a Câmara possa ter maior acesso aos projetos de lei orçamentários. Porque se a gente nos atentar, para o ano que vem nós temos um orçamento previsto em torno de 36 milhões. Se mantido esses 10%, só a partir de 3 milhões e 600 mil reais que a prefeitura vai começar a enviar projetos para cá para suplementação de verbas em seu orçamento. E se a função desta casa é fiscalizar, ainda mais que o ano que vem se avizinha ser um ano eleitoral, eu acho que é obrigação da Câmara Municipal aprovar essa emenda de 5% para a gente ter maior acesso aos projetos orçamentários e maior fiscalização. E a contabilidade da prefeitura que se adapte à lei. Nós não somos obrigados a oferecer facilidades a eles. Pelo contrário, nós somos obrigados a exercer nosso papel e fiscalizar. E 10% é muito, por isso apresentamos 5%. E acho que os vereadores poderiam acatar a emenda, mas como o voto é democrático, cada um vota de acordo com a sua consciência e o exercício do seu mandato. Senhor vereador. Se me permite uma parte, nobre, né? Ano que vem é ano eleitoral, né? Como que a prefeitura está programada, presta atenção, como que ela já está programada para trabalhar com 10%, se o representante do prefeito sugeriu 20%? Quer dizer que para baixo não pode, mas para cima pode. Né? É contraditório. É ano eleitoral, eu tenho certeza que essa Casa de Leis não vai barrar nenhum projeto, apenas teremos um pouco mais de trabalho, mas ganhamos para isso, né? Então que seja 5, até para não usar a máquina pública sem conhecimento dos vereadores nas eleições. Senhor vereador, muito pelo contrário, ela está programada, pode ser reprogramada, não resta dúvida. Que seria, eu estou falando que existe uma certa dificuldade para isso, e se seja votado, a programação da prefeitura será totalmente modificada. Não resta dúvida que esse é o caminho que vocês estão impondo. Só que eu estou falando assim, entre 5% e 10%, a diferença não é tão grande assim. Então, que os 10% seja encaminhado, porque é uma maneira de levar o sistema todo já montado que tem na prefeitura, não ser tudo alterado, porque vai ter uma programação e não haver uma política em cima. Então, 5% é no sentido de fazer uma política contra o sistema, contra o executivo. Nada mais do que isso que eu falo. Então, eu defendo aqui os 10%. Mais uma vez. Pela ordem, senhor presidente. Já foram 7 anos de 10%. Então, mais um ano voltar para 5%, eu sou favorável aos 10% também.
porque já foram 7 anos com os 10%. Então, isso o voto é soberano, cada um vota Senhor presidente, só para responder mais uma vez ao vereador que disse que a emenda de 5% é uma emenda política, não é, vereador, acho que o senhor está enganado. A emenda de 5% é uma emenda que visa o trabalho do vereador, a maior fiscalização. Mas eu entendo a necessidade do senhor em defender os 10% para oferecer facilidades para as pessoas na prefeitura. Mas eu não estou aqui para oferecer facilidade a ninguém, eu estou aqui para trabalhar. Então, não é emenda política, apesar do senhor achar, é emenda séria, é emenda fiscalizatória. Graças a Deus, estamos aqui para trabalhar, com orgulho até, muito bem. Mas vamos aqui, eu ainda defendo os 10%. Solicito que a assessora jurídica explique a respeito da emenda modificativa e fale um pouco para a gente, para os seus vereadores, antes da votação. A modificativa de 10% para 5%, proposta pelo vereador Felipe e José Osmar, é um limite, pois na LDO vocês fixaram até 10%. Então, na LOA, vocês têm que ter um pontual, um percentual fixo. Não tem nenhuma lei orçamentária que veja se é 5% ou 10%, então fica a cargo de vocês, politicamente, verificar qual que é o melhor percentual para a prefeitura. Politicamente, né? E para a Câmara também, que esse percentual se aplica aos 2 poderes, lembrando vocês. Doutora, e dentro do histórico dessa suplementação orçamentária, teve algum percentual maior ou menor que 10%? Nesses 3 anos do meu mandato, nós votamos 10% em todos os anos. Falando teve algum, com 16 anos de casa, o único percentual diferente de 10% foi no ano de 2000, que era o Tião Pinheiro como prefeito, foi de 80%. Os restantes foram em 10%. Então eu sou favorável aos 10% também. Vamos então. Eu sei. Vamos agora para a discussão e votação única da emenda modificativa ao projeto de lei 37/2015. Mozar Carlos de Brito é a favor ou contra? Lembrando que se você votar a favor, você vai estar votando em favor dos 5%. Eu sou contra. Júlio César Marcelino. Contra. Hélios Reis de Brito. Contra. Antônio Carlos Pitondo. Contra. Diego Eduardo de Castro. Contra. José Osmar da Costa Júnior. A favor. Laércio Garçom. 10%. Contra. Felipe Nádio Laudade. Ao contrário dos colegas, eu quero trabalhar, sou a favor de 5%. 2 votos contrários e 6 votos, 2 votos a favor e 6 votos contra. Ficou definida assim, então, a emenda modificativa do projeto de lei 37. Eu respeito os vereadores, mas a máquina de novo vai ser usada. Dispensa da leitura do projeto de lei número 48. Ah, não, desculpa, presidente, tem a outra emenda a ser votada. Outra emenda aditiva que faça criar uma rúbrica para atender sentenças judiciais no valor de R$10 mil. Estaria sendo anulada parcialmente a rúbrica de R$10 mil na dotação obras e instalações. Com a palavra a doutora Vivian, para explicar sobre esta emenda. Essa emenda vai ser no orçamento do Legislativo. O motivo é que tramita na Justiça aqui em Guaranésia 2 processos de servidoras. Uma Câmara que impetrou contra 3 servidoras e uma outra que ela própria impetrou contra a Câmara. Caso a juíza defira, faça sentenças favoráveis às servidoras, nós teremos que ter essa rubrica já no orçamento de 2016. Nós colocamos um valor simbólico de R$10 mil, retirando do próprio orçamento do Legislativo também, de obras e instalações. Então, é mais para adequação e para verificar se vai haver em 2016 a sentença ou não. Vamos agora para a discussão e primeira votação do projeto da emenda aditiva ao projeto de lei 37. Algum vereador deseja pronunciar? Então vamos lá, Mozar Carlos de Brito. Sou a favor. Júlio César Marcelino. Favor. Hélio. Favor. Carlão. Favor. Diego. Favor. José Osmar da Costa Júnior. A favor. Laércio Garçom. Favorável. Felipe Nádio Laudade. Favor.
Pois não, doutora. Ficou 8 votos a favor, nenhum voto contra. A doutora pediu aí para dar um adentro. Só para deixar vocês mais atenciosos, que nas comissões eu tinha proposto ainda mais 2 emendas. Um para o fundo do PROCON, criando o fundo do PROCON, criando não, né, a rubrica do PROCON, e a outra porque nós aprovamos a lei do circo, de instalações de circos e parques, e lá tinha um artigo que falava que o município poderia fazer instalações e adaptações em algum terreno. Hoje nós tivemos uma reunião, o Paulo e a Silvânia, e não seria necessário essas emendas. O fundo do PROCON, ele vai sim ainda ser necessário, só que primeiro é preciso uma lei que crie o fundo, e não é uma iniciativa nossa. Então nós teremos que novamente reforçar o ofício que o vereador Felipe já encaminhou há uns 2 meses atrás. E contra o circo, já tem uma rubrica criada que é no próprio gabinete do prefeito. Então, por isso que elas não estão sendo aprovadas hoje. Mas entra, do PROCON ainda entra esse ano ainda? Esse fundo do PROCON, ele tem que ser criado. Por quê? Tem 2 leis que tramitaram aqui na Câmara e já sancionadas pelo prefeito, das instalações de portas giratórias em agências e casas lotéricas e correio, e também do tempo limite de atendimento ao consumidor. Lá, nós colocamos multa. Só que se não tiver esse fundo do PROCON criado, é uma lei que não vai ter utilidade. Porque por mais que as agências não instalem as portas e também não façam o tempo limite correto, a multa vai ser aplicada, mas a gente não pode arrecadar porque não tem o fundo criado. Não tem nada, ok. Vamos agora para discussão e votação do projeto de lei com sua emenda. É isso? Sim, presidente. Senhor secretário. Sim, presidente. Agora é o projeto com as emendas já votadas. Favor se pronunciar o vereador que for contrário ao projeto de lei 37, 2015, com suas emendas. Senhor presidente, eu gostaria apenas de fazer um comentário, puxando um assunto só dessa peça orçamentária como exemplo, mas para repudiar algumas coisas que foram prometidas nas 2 campanhas do prefeito municipal e sempre estiveram nos orçamentos que aqui votamos e, infelizmente, ficarão só na promessa. O que, cada dia que se passa, a gente observa no cenário político nacional, promessas não cumpridas também são uma realidade em nosso município. Então, o exemplo que eu gostaria de citar e repudiar na atual administração é a questão do transporte escolar, que luta há 7 anos nesta casa aos nossos estudantes universitários de cursos técnicos. Mais uma vez, ao meu ver, erroneamente, está no orçamento uma rúbrica para concessão deste transporte, mas, se a prefeitura não o fez durante todos esses anos, por se tratar de um ano eleitoral, eu acredito que exista impedimentos legais para tal concessão. Então fica aqui, nesta noite em que votamos o orçamento de 36 milhões para o exercício financeiro do ano que vem, o meu repúdio à atual administração, não só por esse assunto, mas por outros mais tão propalados e tão prometidos pela atual administração, que se mostra mais uma vez incapaz de cumprir aquilo que promete. E este transporte foi sim promessa, está para quem quiser ver nas 2 peças que o prefeito usou, ou melhor, nos seus planos de governo, e mais uma vez ele não cumpre com o que ele fala. Então fica aqui o meu repúdio, mas não deixando de ressaltar a minha luta e a minha cobrança em prol dos estudantes, que infelizmente ficam sem esse benefício dos 2 mandatos, João Carlos Minguilo, que já está apagando as luzes e se retirando do executivo. Aí, se me permite, né, ele tem 10% para remanejar. Vamos ser otimistas, né? Projeto de votação, então, 37/2015, com as suas emendas. Algum vereador ao contrário? 8 votos a favor, então, nenhum voto contra, nenhuma abstenção. Dispensa da leitura do projeto de lei número 48, de 24 de novembro de 2015, que autoriza a desafetação e doação com encargos de área que especifica e dá outras providências. Empresa interessada, tecelagem Nova Guaranésia.
Autoria Executivo Municipal. Dispensa da leitura dos pareceres do projeto de lei 48 de 2015. Vamos agora para discussão e segunda votação do projeto de lei 48. Algum vereador deseja pronunciar? Mozart Carlos de Brito. A favor. Júlio César Marcelino. A favor. Hélio dos Reis de Brito. A favor. Antônio Carlos Pitondo. A favor. Diego Eduardo de Castro. A favor. José Osmar da Costa Júnior. A favor. Laércio Garçom. Favorável. Felipe Nardi Laudade. A favor. Ficou definido então o projeto de lei 48 de 2015, 8 votos a favor, nenhum voto contra, nenhuma abstenção. Dispensa da leitura do projeto de lei número 49, de 24 de novembro de 2015, que autoriza a concessão de uso com promessa de doação com encargos de área que especifique e dá outras providências. Empresa interessada GWUD, Brasil Indústria e Comércio de Madeira Limitada. Autoria Executivo Municipal. Dispensa da leitura dos pareceres do projeto de lei 49 de 2015. Vamos agora para a discussão e segunda votação do projeto de lei 49. Algum vereador deseja se pronunciar? Eu, senhor presidente. Pois não, Felipe Nardi Laudade. É apenas rapidamente para saudar a presença da Valquíria aqui, esposa do senhor Mauri Castelar, que vindo a esta Casa de Leis demonstra mais uma vez a seriedade e o compromisso dos proprietários dessa empresa para com o nosso município, para com a geração de empregos em nosso município, para com o fomento e a manutenção do homem do campo nas suas propriedades. Projeto este de grande valia para o nosso município, inclusive para a diversificação do nosso parque industrial. Seja bem-vindo e obrigado pela presença. Algum vereador mais? Pois não, doutora, eu gostaria de fazer um adendo. É só para lembrar vocês que as emendas criando mais encargos não estão nessa votação, porque agora pelo regimento novo, ela só passa por uma votação. Mas ela já está incluída nesse projeto. Os encargos que vocês criaram sobre a obrigatoriedade com o meio ambiente. Ah, ok. Vamos então para a votação. Mozart Carlos de Brito. Favorável. Júlio César Marcelino. A favor. Hélio. A favor. Antônio Carlos Pitondo. A favor. Diego Eduardo de Castro. Favor. José Osmar da Costa Júnior. A favor. Laércio Garçom. Favorável. Felipe Nardi Laudade. Favorável. 8 votos a favor, nenhum voto contra, nenhuma abstenção. Aprovado o projeto de lei 49 de 2015. A palavra está franqueada primeiramente aos membros da mesa diretora, seguindo a ordem. Senhor, Pois não. tem uma convocação. Foi cancelado. Foi cancelado. Nós estamos convocando essa extraordinária, só que vai ficar para terça-feira, 6h30. Alguém sugere algum outro horário, algum outro dia? Eu só gostaria, senhor presidente, por questão de ordem, antes de passar a palavra franqueada, se o plenário autorizar e o senhor assim colocar em votação, de propor uma moção de aplauso ao Cruzeiro Esporte Clube, campeão do Campeonato Municipal de Futebol de Campo. Cruzeiro que, mais uma vez, fomentou e apostou na moçada, nos jovens de Guaranésia que fizeram bonito nesse campeonato. Senhores vereadores, é favorável a apresentação da moção de aplausos ao Cruzeiro? Posso levar em votação? Ok. Então vamos levar então em votação a moção de aplausos ao Cruzeiro Esporte Clube. É uma autoria do vereador Felipe Nardi Laudade. Favor manifestar-se o vereador contrário à moção de aplausos. Moção de aplausos aprovada, 8 votos a favor, nenhum voto contra, nenhuma abstenção. Lembrando que a reunião extraordinária será na terça, 6h30. Eu tinha marcado aqui para quinta, mas alguns vereadores não vão poder comparecer na quinta. Tudo bem para vocês, terça-feira que vem às 6h30, 18h30? Alguém sugere alguma outra mudança? Terça, 6h30. Ok? Ok. Palavra franqueada. Senhor vice-presidente José Osmar da Costa Júnior vai fazer o uso da palavra? Serei rápido. Senhor presidente, mesa diretora, nobres vereadores, público presente, imprensa, servidores, uma boa noite a todos. Só gostaria de ressaltar, o projeto da CEMIG, que irá aumentar R$10 na conta de cada guaranesiano, que aí tem um gasto um pouquinho maior na conta. Quero dizer que serei contra essa taxa de iluminação pública. Sou a favor de diminuir impostos,
não aumentar impostos para a população, mesmo que venha a favorecer uma minoria. Tá? E eu acho que cabe a cada vereador ver na sua consciência, né? E pensar em quem nos colocou aí. Né? Eu tenho a minha consciência tranquila, eu vou ser contra esse projeto. Diego não vai fazer uso, né? Antônio Carlos Pitondo. Rapidamente. Esse projeto hoje foi alterado hoje, está entrando novamente, né? Esse projeto aí que Vossa Excelência está votando, já antecipando seu voto contra, beneficia mais de 1.000 pessoas da classe social baixa. Então... 400 e pouquinho. Não, o que está entrando agora é 1.000 já. Rural, tudo lá. Então, vários terrenos baldios da cidade passarão a pagar uma taxa de iluminação, contribuindo de uma maneira especial. Mas esse projeto vai ser discutido ainda, não vou discutir ele hoje não, só dando um alô que deve prestar atenção, às vezes, porque a gente vota numa coisa, favoreceu os menos favorecidos pela sorte, e às vezes a lei do Robin Hood, que fala, puxa um pouquinho só, mas agrada todo mundo. É só isso, mais boa noite. Como eu fui citado, se me permite, senhor presidente. Pois não. 400 e pouquinhas pessoas vão ser beneficiadas, mais 18.600 vão pagar R$10 a mais na conta. Só isso. O projeto novo vai tramitar ainda. Esse aqui já está mudado, ok? Na tabela ele manteve, Carlão. Mozart Carlos de Brito vai fazer uso da palavra. Júlio César Marcelino. Hélio dos Reis de Brito. Laércio Garçom. Felipe Nardi Laudade. Eu vou. Para alguns assuntos, primeiro, essa questão da CEMIG, é importante ressaltar que o noticiário deu esses dias o aumento da alíquota de CMS na conta da CEMIG, né? O que mostra que a CEMIG, quando perde de um lado, ela dá um jeitinho de recuperar de outro, causando prejuízos sensíveis, principalmente à baixa renda. Gostaria de também ressaltar aqui, senhor presidente, que após muita cobrança, após aparecimento e notificação de casos de dengue no entorno do pátio municipal da prefeitura, após serem encontrados pela vigilância foco de proliferação do mosquito da dengue no pátio municipal, o que é uma vergonha, pois a prefeitura cobra e tenta conscientizar a população, mas não cuida da sua área. Finalmente parece que a prefeitura começa aí a dar diretrizes de que vai começar a limpar o pátio. Hoje eles começaram a fazer uma limpeza lá, construíram umas baias para colocar material de construção, o maquinário da prefeitura estava todo lá removendo sucata de um lado para o outro, as coisas que são inservíveis dando destinação para elas. Só as combis, infelizmente, que ainda não retiraram, e o prefeito não teve a capacidade de fazer um leilão, né? Tirou de um lugar e pôs no outro. Já deveria ter tomado providência. Mas é o que eu acredito que a gente tem que continuar cobrando, tornando as coisas públicas, para quem sabe providências sejam tomadas, como nesse caso vem sendo tomado. Outra questão que eu gostaria de anunciar aqui é que já está na conta da prefeitura 50% do valor do convênio de R$ 245.850, conquistado através de meu mandato, com apoio do então deputado federal Renato Andrade. R$ 122.925 já está na conta da prefeitura, referente ao recapeamento asfáltico das Vilas Cruzeiro e Vila Lopes. Em conversa com o prefeito, ele me disse que o recebimento desses 50% possibilitará que a prefeitura conclua o restante da obra, faça a prestação de contas final e após isso seja contemplada aí com os outros 122 mil restantes. Registrar aqui o meu agradecimento ao então deputado federal Renato Andrade, que foi sensível ao nosso pedido e da população daqueles dois bairros. Dizer também, senhor presidente, que encontra-se tramitando nessa casa um projeto de lei de parcelamento do solo, criando regras para loteamentos, para construções, regras estas, algumas muito úteis, pois traz aí um ordenamento, um caminho a ser percorrido pelos loteadores para promover o crescimento residencial em nosso município.
porém algumas totalmente descabíveis e agindo contrário à lei federal de parcelamento do solo. Projeto este que requer análise, é um projeto muito grande. Eu acredito que a casa deva promover a convocação de algum membro responsável pela autoria deste projeto na prefeitura, para que a gente o discuta com tranquilidade e, quiçá, até um engenheiro, algum técnico que possa pegar a lei federal e a lei municipal e ver se existe alguma discrepância, alguma coisa da lei municipal que não vá favorável às diretrizes da lei federal. Para vocês terem noção, é lógico que regras devem existir e algumas são muito úteis, mas para vocês terem noção, esse projeto dá um prazo de 180 dias para a prefeitura aprovar um loteamento. No mínimo que ela quer é travar o crescimento da cidade, porque um departamento de obras demorar 180 dias para liberar um loteamento é brincadeira. Mas um fato que me deixa muito triste é que já foi falado diversas vezes aqui por alguns vereadores de questões de loteamentos, de questão de meio ambiente, é que o senhor prefeito teve 7 anos para nortear o crescimento residencial em nossa cidade, para nortear a construção de loteamentos, e agora, ao apagar das luzes, no seu último ano de mandato, ele quer criar regra para os próximos. Tivemos aí loteamentos que foram autorizados sem a devida licença ambiental, enfim, diversos problemas que ele ficou de olho fechado. E depois de tudo que foi feito, agora que ele quer criar regra, tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Vocês vão me desculpar. E por fim, é lógico que o voto é livre, é democrático, cada vereador vota de acordo com a sua consciência. Eu apresentei aqui, com o apoio do vereador Júlio, com o apoio do vereador Daniel, um projeto de lei denominado Maio Amarelo, que visa a conscientização quanto a acidentes de trânsito. E o prefeito vetou o projeto. A justificativa dele é que dos 120 acidentes que ocorreram ano passado, até o final de setembro, esse ano aconteceu só 105. Então caiu 10 acidentes, mostra que vem sensivelmente diminuindo os acidentes de trânsito em Guaranésia. Então não precisa conscientizar a população. Não é necessário conscientizar, porque caiu de 120 para 105. E quando legalmente que a gente veta projeto? Primeiro, quando ele é inconstitucional. Esse nosso não é, porque ele não tem visto de iniciativa, muito menos cria despesa para o executivo. Segundo, quando o projeto é contrário ao interesse público. Desde quando conscientizar a população sobre os perigos, sobre acidente de trânsito, é contrário ao interesse público? Então, por que o prefeito vetou o projeto? Talvez porque a gente tenha reprovado a criação de mais um cargo de assistência social? Talvez por picuinha, por ele ser um prefeito retrógrado, onde ele acha que só ele deve ser autor de leis? Então, mostra mais uma vez que em certos assuntos ele não está preocupado com a cidade. Nesse caso, ele não está preocupado em conscientizar a população sobre acidente de trânsito. Porque uma cidade igual a Guaranésia, uma megalópole, uma metrópole que tem mais de 100 acidentes de trânsito, é pouco. Então ele não está preocupado, não precisa conscientizar ninguém. Caiu 10 acidentinhos lá, tá bom. Então fica aqui mais uma vez o meu repúdio e o pedido aos colegas que a gente derrube esse veto e vamos ver lá nas instâncias superiores quem está com a razão, se é a picuinha do prefeito ou se é o direito desta casa, o direito dos vereadores de conscientizar a população sobre a importância de trânsito. Senhor presidente, uma parte. No mais, a próxima reunião é extraordinária? A próxima é extraordinária, as ordinárias acabaram. Nós temos terça. Então deixa para desejar os votos na próxima. Boa noite a todos. Eu só quero aqui, realmente estamos aqui para trabalhar. Então, esse projeto do loteamento aí, eu vejo necessário que seja convocado uma comissão para que seja discutido isso aí, porque vários engenheiros aí, que eu tirei algumas informações, não estão adequando a esse projeto também. E o do veto também, eu dou aqui os parabéns ao vereador. Temos que trabalhar para isso mesmo. Eu sou a favor do veto aí, de derrubar o veto do prefeito, porque precisamos conscientizar sim, ok? Mas muito obrigado.
Bem, eu absurdo o veto do Maio Amarelo, faço uso da minha palavra, as mesmas do Felipe quanto ao veto. Realmente é só situação de conscientização. Eu gostaria de falar a respeito da emenda modificativa de 5% que foi proposta pelo Felipe no orçamento. Todos os anos que foram propostas essa percentual para cair, eu sempre fui a favor. A gente entende, por exemplo, que o departamento com 10% fica mais fácil de trabalhar, aquela coisa toda. Mas a gente tem que ver o nosso lado aqui, que nós estamos aqui para fiscalizar e trabalhar. Então eu sou a favor aí de 5% do orçamento, porque senão ficaria aí mais em torno de 1.700.000 para o prefeito fazer para lá e para cá sem a gente ficar sabendo. Eu acho que a gente está aqui para trabalhar mesmo. Então, mas de todos os anos que foi apresentado para cair aqui, sempre mantiveram a 10, todo mundo vota a favor e assim caminha a humanidade, como diz o nosso amigo Carlão. Aprendi essa frase com ele. Eu gostaria de falar só isso aqui, só para frisar, que foi a respeito da última reunião, só para frisar que a gente estava falando a respeito das doações de terreno. Nós tivemos uma manifestação pacífica aqui na última reunião, e eu ia falar, acabei esquecendo, é só para poder constar que aquela senhorita que esteve aqui representando uma empresa, quando foi fazer sua entrevista na rádio, na procura da justiça de ganhar seu terreno, ela deu uma entrevista na Rádio Pássaro da Ilha Sueli, e logo após a entrevista dela, a Prefeitura Municipal de Guaxupé ligou interessada em levar ela para Guaxupé e se dispôs a dar um terreno para a empresa dela ir para Guaxupé. Logo na segunda-feira, o Antônio Cláudio, sei disso porque eu trabalho na rádio, também teve um telefonema do vice-prefeito de Itapiratiba, que disse que queria o telefone dela, da Sueli, e que estaria disposto a dar o terreno e já o barracão, que eles teriam até barracão pronto, se ela quisesse para Itapiratiba levar seus maquinários e trabalhar lá. Como a produção dela ela faz toda para Ribeirão Preto, ela não terceiriza muito aqui, então ela está estudando o caso. Eu só quis destacar isso para o prefeito entender da importância de dar valor nos daqui da nossa cidade, nos pequenos, porque as cidades de fora já estão de olho e já colocaram o terreno à disposição desses pequenos empresários aqui de Guaranésia. Então, de repente, que o prefeito possa aí tomar a atitude correta e estar terminando com essa novela e acatando o direito dos outros também poderem se instalar aqui no município, porque as cidades circunvizinhas estão aí à disposição de recebê-los com o maior prazer, de braços abertos nas suas cidades, Itapiratiba e Guaxupé, como foi dito aqui. Só queria destacar isso para deixar aí em reunião, em ata e colocado aí na minha defesa também quanto ao trabalho que eu fiz à frente da justiça desses empresários que não foram contemplados. Reunião extraordinária próxima terça-feira, 6h30, 18h30 e ordinária às 18 horas. Agradeço a presença de todos, senhores vereadores. Quero parabenizar também o César pelo casamento que transcorreu. Ele não está presente, mas desde já eu deixo aqui os parabéns ao seu matrimônio. A todos uma boa noite, aos senhores que estão nos assistindo também, nosso muito obrigado. Declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos.